não vou fazer uma grande apresentação, até porque a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem-te. Tens uma série de prémios que conquistaste, eu acho, com muito sangue, suor e lágrimas, já nos falarás sobre isso. E, acima de tudo, vamos procurar ter aqui uma conversa sobre o gaming, mas também o que está atrás do gaming e o que é que ele pode potenciar. Claro. E qual é que é a tua experiência, porque muitas vezes apareces só na parte mais fácil do unboxing, mas atrás disso há uma grande cadeia de valor que também importava aqui falar. Mas eu vou começar com uma frase aqui provocatória, de Padre António Vieira, e vamos lá ver como é que no século XVII ele dizia uma coisa que se aplica tanto aos dias de hoje. Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Isto é um bocado a vida do influencer, não é? É um bocado, porque é muito importante a gente constantemente estar a fazer o que a gente chama de conteúdos, não é? Para as redes sociais. E isto está em constante mudança, mas uma verdade é o digital, ou seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, hoje o digital tem um papel muito importante na divulgação de tudo aquilo que tu queiras comunicar, seja cozinha, seja tecnologia, seja jogos, porque hoje a velocidade com que tu chegas, eu pus um story há um bocadinho e já viram milhares de pessoas e isso é impressionante, ou seja, e depois a velocidade de propagação, porque é fácil, eu acho que não há aqui ninguém que não tenha um telefone no bolso aqui. Se houver alguém para levantar o dedo, não sei. Só não faz por vergonha. Toda a gente tem um telefone no bolso. E isso é uma ferramenta, hoje em dia, que há uns anos atrás nós não tínhamos. Tu querias te formar em alguma coisa, ias para uma biblioteca, ias estar com alguém que soubesse mais que tu, porque é muito esse valor. A gente, para aprender, tem que estar com alguém que saiba mais que nós. E hoje, tu sozinho, e cada vez mais até com a inteligência artificial, tu já nem precisas de teclar, falas para o telefone, perguntas o que quiseres, queres um texto elaborado ou não, e ele vai-te dar toda a informação, vai fazer, digamos, o teu assistente pessoal dentro das tuas quatro paredes. E hoje em dia, lá está, é muito importante, se tu queres fazer isto, comunicar, chegar a alguém, tens que fazer conteúdo, porque senão hoje há um universo muito grande e há muita gente a comunicar, e então tens que tentar trazer da melhor forma e de uma forma criativa para conseguires captar as pessoas a ver os teus conteúdos. E como é que tu fazes essa gestão? Fala-nos lá um bocadinho, eu tenho essa curiosidade pessoal. Sim. Como é que fazes a gestão do teu dia-a-dia? Isto é, do teu cotidiano, e como é que consegues separar os momentos online, digitais e o offline, que é importante também, és pai, e isso também é muito importante. Como é que consegues conciliar? Como é que é um bocadinho o dia-a-dia do... É assim, sendo o mais honesto possível, é um caos, porque há coisas que acontecem... Acho que ainda não tínhamos percebido disso. Há coisas que acontecem que tu não estavas à espera, porque... Quando chegas a um patamar em que a visibilidade é muito grande, tu começas a ter uma quantidade grande de empresas a querer comunicar contigo. E isso é espetacular, é aquilo que eu, nos meus melhores sonhos, quando comecei isto, não pensava atingir. Porque em Portugal temos um problema de escala, somos um país pequeno, mas muitas das vezes as empresas, para apostarem em ti, se tu não tiveres números, as pessoas não vão te vir com aquelas desculpas normais. O budget agora já está... Exatamente, o budget já está preenchido e não sei o quê. Porém, lá está, o que eu digo é, como em tudo, vais ouvir isto muitas vezes, que é, se tu não fizeres, não trabalhares, eu estou de forma séria a fazer isto há 10 anos. As pessoas veem os conteúdos e parece que aquilo, imagina, é um conteúdo de 10 minutos. Aquilo ele demorou 15 minutos. Às vezes há ali um trabalho muito grande de uma semana. Por exemplo, um vídeo de um carro facilmente demora mais de uma semana a ser produzido. Tu olhas para aquilo e dizes assim, isto é fácil. Mas o que eu costumo dizer é, cada um faça e vai ver que o processo é como tudo, é como ser cozinheiro, não é? Tu olhas, isto é fácil, pões no micro-ondas. Não, mas até pôr no micro-ondas tem a sua ciência, percebes? Mas fala-me lá desse caos, como é que depois geres isso com... Lá está, nós, para tu veres, eu tenho a agenda, algumas pessoas vão ficar um bocado chocadas com isto, que é, mas o tempo que eu passo com a família também está na agenda. Porquê? Claro. Porque isso não me choca. Porque a verdade é, eu no meu estúdio estou muito próximo de casa e às vezes estou até às 2 da manhã a fazer coisas. E então eu tenho que colocar... E preferes, para ti é importante trabalhar fora de... Isto é um conceito que para ti faz sentido. Isto é a malta que também... Se quiseres ser agressivo, tu tens que fazer separar.
tens que fazer esse corte. Não, se quiseres ser agressivo a comunicar, tu tens que, muitas das vezes, posso dizer que às vezes, falta-me gravar isto, e eu estou a gravar com uma t-shirt ou com uma suéte e em baixo estou de pijama. Tu percebes porquê? Eu precisava gravar isto. E então, para tu seres agressivo naquilo que tu comunicas e teres... Porque hoje em dia é tudo ser rápido. Tu não podes dizer assim, eu para a semana vou fazer. Atenção, se tu quiseres comunicar as coisas de uma forma em que não queres levar disto como vida, metes as fotografias do teu casamento, dizes que foi ali, os rissóis estavam espetaculares. Agora, se tu quiseres chegar a um ponto em que tu queres fazer disto vida, tu não podes ter aquela coisa de eu amanhã faço. Não, é fazer hoje, mesmo até lançamentos. Imagina, sai um iPhone, eu não posso estar a lançar um iPhone depois do iPhone ter saído. Ou seja, hoje em dia é tudo muito rápido e não é questão de é só para Portugal. Não, toda a gente sabe inglês, se não sabes, hoje as plataformas já fazem essa legendagem. Ou seja, é tudo muito rápido e tu tens que estar na frente e às vezes com ideias e ser muito criativo também. Essa parte é muito importante porque são milhões a comunicar e tu tens que estar percebes? A tua cabeça tem que estar acima, que é para a pessoa chegar, eu quero ver aquilo, estás a perceber? E isso é muito importante, a velocidade com que criamos e a questão que estavas-me a dizer da agenda. Eu tenho colocações desde as 6 da manhã, porque, por exemplo, na China há empresas que estou a falar com eles de madrugada e tu consegues perceber que tens um público também fora de Portugal que é importante? Sim. Claro, há aquela comunidade que está imigrada pela Suíça, França também é muito forte, e depois há Brasil também, porque falam um bocado a nossa língua, apesar que eles dizem, você fala muito rápido, e eu, olha, dá para reduzir, passas para metade da velocidade e aquilo fica mais lento e então já vais perceber. Mas estás a falar global, percebes? E hoje em dia, por exemplo, numa rede social como o TikTok, tu consegues comunicar uma ideia só com música. Às vezes nem precisas dizer nada, percebes? Tu podes comunicar que um equipamento tem muita resistência, metes uma música, atiras ao chão, bates um martelo, já estás a comunicar. E a pessoa diz assim, eu quero aquele telefone. Já estás a comunicar o telefone, percebes? Há pequenas... Eu estou a pousar o telefone aqui porque é para dar a ideia que vocês é que são importantes hoje. Não, mas é isso. É muito importante fazer esse escalonamento de todo o teu tempo, porque tu tens que comunicar. Por exemplo, hoje vai haver coisas que eu vou gravar hoje à noite, porque já sei que são coisas que vão ser para ser publicadas amanhã. E é muito importante essa agenda, senão ficas doido. O meu telefone está sempre em silêncio, reparares, ele não toca, não vibra, que é para eu não ficar maluco. Mas tu é que fazes a tua gestão? Há duas coisas. Há marcas que eu lidero diretamente, como Samsung, Apple e, por exemplo, Mercedes, não sei o quê. Há outras marcas que têm uma agência que trata dessas coisas. Não, olha, queres fazer isto? Estás a ver? Exatamente. Estás bem com este conteúdo? Ok, vamos ver, mandem o produto para eu analisar, para ver e depois vemos se vamos para a frente. Porque há marcas, eu tinha conteúdo para fazer de manhã à tarde e à noite. Só que há muitas marcas que eu digo, isto em bom português, é uma porcaria, isto só vai dar stress, percebes? E no início, quando a gente não tinha as marcas, a gente chegava e mandava vir isto, olha, vamos comunicar isto que vai ser fixe. Agora não, chega um ponto que já... Ok. Para fecharmos esta parte mais pessoal, eu tive curiosidade também de perceber como é que tinhas começado, mas gostava que partilhasses um bocadinho também aqui connosco, isto é, como é que, indo lá atrás, como é que também o processo da tua doença foi também aqui... E é um bocadinho para também todos os que nos estão a acompanhar perceberem que às vezes... pequenas debilidades conseguimos transformá-las em oportunidades. A vida às vezes dá-nos... Mas fala-nos um bocadinho disso, que eu acho que é muito rica essa experiência e de como... Sim, correu bem. Correu bem nesse aspecto. Claro. Entre aspas, tive a sorte, porque em tudo acho que é preciso sempre a estrelinha da sorte. Eu tive a infelicidade de ter uma doença que me fez ficar em casa quase 2 anos. E nesses 2 anos, quer dizer, nos primeiros meses, no meio daquele processo todo, e eu pensava assim, eu em casa a ver a Júlia Pinheiro, sem desrespeito à Júlia Pinheiro, eu vou ficar maluco, o que é que eu vou fazer? Só ver televisão e não sei o quê. Eu já tinha um pequeno canal do YouTube em que punha para lá vídeos, coisas minhas, coisas normais, e comecei a perceber que eu gostava de tecnologia, na altura usava-se muito a personalização dos telefones, em que tu mudavas todo o software, metias ROMs, eu gostava disso. Eu sempre estive muito ligado à informática. E então, o que é que acontece? Eu partilhava com um amigo meu e ele dizia, isto está fixe, mostra-me. Depois o outro dizia, olha, não, mostra aquilo. E eu cheguei a perceber, e eu disse assim, cara, em vez de eu estar a repetir aquilo que eu estou a dizer, vou pôr no YouTube, na altura era o YouTube, e eu digo, olha, vai ao meu canal, está lá. E comecei a perceber que aquilo era procurado e foi crescendo em termos de visibilidade. Nós, cá na altura, ainda não era monetizado, ou seja, não ganhavas dinheiro com aquilo que fazias, tanto é que no início eu tive que pôr o meu canal no Brasil,
porque na altura não era possível. E aí acabou. Tu começaste... Sim, tive que pôr o canal no Brasil porque em Portugal não havia publicidade. Quer dizer, tu vias publicidade, mas não eram canais portugueses a monetizar. E então esse processo de estar 2 anos em casa chegou a um ponto em que tu começas a ganhar dinheiro. Eu pensei assim, no ponto em que tu chegas e estás a ganhar o mesmo dinheiro, ganhava a trabalhar para outro, eu disse, é agora, vou-me embora, até logo, comuniquei, disse o que era, sempre tudo direitinho. Pá, é a questão, e hoje, não vou dizer, oxalá a doença tivesse aparecido mais cedo, mas eu gostava de ter começado este papel mais cedo, porque o digital é impressionante como é que as marcas, sejam elas quais forem, elas vão querer investir em ti, seja na área que for, percebes? Porque se tu tiveres números, tu não vais precisar... Também criaste uma identidade muito forte na parte digital, na parte tecnológica, não é? Na parte de... Certo, porque eu percebi que era por ali. É? E tu vês, nós cá temos... ou seja, sermos um país pequeno tem algumas vantagens, que é, tu vês, por exemplo, nos Estados Unidos o que é que funciona, é só uma questão de meses, vai vir para cá e vai funcionar também. Porque se lá funciona com seres humanos, aqui vai funcionar também. E é um bocado isso. Às vezes há ideias que tu transportas de certos sítios e trazes para uma escala menor, porque Portugal é uma escala bem mais pequena, e tu consegues às vezes prever, bem, se isto funciona, vamos trazer. Às vezes sai furado, porque não há um livro em que tu tenhas de A a Z todas as regras do sucesso para teres um conteúdo que vá ser viral ou que vá funcionar extremamente bem. Eu também me engano, ainda hoje me engano, porque a forma como as pessoas veem aquilo que tu vais fazer é sempre muito relativo, depende muito dos timings. Se calhar vais colocar um conteúdo, estás a jogar a seleção, tiveste as armas, colocaste um dia a seguir. É esse todo know-how que tu vais percebendo conforme vais colocando conteúdos. E hoje em dia é o que eu digo, as pessoas, é muito importante. Se as pessoas querem, porque é possível, mesmo em Portugal é possível, se as pessoas querem viver disto, é possível, só que é ir fazendo conteúdos e conteúdos que as pessoas queiram ver, não é só aquelas coisas que tu achas. Ou seja, tu tens que pôr do outro lado, sair da tua caixa e dizer assim, eu via isto. Muitas das vezes eu faço conteúdos, chamo a Mónica, minha esposa, e digo, tu vias isto? E ela, está aqui um bocado chato. Pronto, esquece, estás a ver? Às vezes é a tua paixão a sobrepor-se àquilo que a pessoa vai querer ver. E tu tens que saber muito, não, isto vai funcionar. Percebes? É um bocado por aí. Muito bem. Então, falaste aí de um caminho cheio de escolhas. Nós estamos no Alentejo, não é? Certo. Também temos que fazer as nossas próprias escolhas. Eu acho que o evento de hoje, e o Somodip é aqui também um visionário que nos vai guiando aqui também num caminho muito ligado à inovação. Nós também fazemos as escolhas naquilo que queremos apostar em relação ao nosso futuro e começou-se a criar uma ideia de uma área emergente que era a área do gaming. Eu tenho procurado no meu muito modesto contributo dar aqui também algum apor a este processo e estamos aqui num evento que basicamente marca um programa de aceleração para uma indústria que tem uma cadeia de valor brutal. E já aqui vimos muito bem como é que a Universidade de Évora pode ser muito importante a estruturar com várias áreas do conhecimento e depois na parte também muito importante da gestão do empreendedorismo, da inovação. Mas tu costumas estar muito mais do lado de apresentar já os conteúdos finais, os produtos, não é? Mas tens contacto, e podíamos começar esta abordagem por aí, e para marcar este programa de aceleração que aqui está a ser inaugurado, tens muitas vezes contacto, ou procuras ter contacto, imagina, quando estás a lançar um produto, perceber como é que o produto foi desenvolvido, como é que foi testado, que desenvolvimentos é que houve, isto é, essa parte, para além da questão económica, que depois já lá podemos ir, mas toda a parte do desenvolvimento, consegues também ter contacto com ela, é uma parte importante também. Sim, principalmente pelas curiosidades, por exemplo. Quando vais a um lançamento, sei lá, imagina, quando vais a Taiwan ver a fábrica da ASUS, ver que vai ser um produto e vês os mock-ups todos que foram feitos até o produto final, isso é tudo muito giro. E na fábrica de testes, por exemplo, todas elas são interessantes, mesmo até quando vais a Shenzhen, na China, que é onde tudo é feito, tu vês lá coisas e dizes, realmente, percebes? E coisas que tu às vezes não percebes porque é que aquilo é assim, e tu, como é que chega a ti depois? E na nossa ignorância, isto não tem sentido nenhum, mas depois começas a perceber, não, isto faz sentido ser assim, percebes? Quando tens a oportunidade de ir visitar as fábricas onde os equipamentos são feitos, tu consegues ver tudo o que está por trás. E lá está. Eu fiquei admirado quando recebi o convite e fui ver um bocado. Eu disse, em Évora, fazermos isto
é de louvar, porque eu quando começo a fazer vídeos em que só se via a minha mão, eu nem sequer aparecia, isto é um exemplo só para dizer que eu posso estar na Póvoa de Varzim, que é também uma cidade bastante pequena, eu costumo chamar que é aldeia, não é? Mas a verdade é que consegui chegar a milhares de pessoas e aqui tenho que dar os parabéns se aquela pessoa é responsável por conseguir levar todo este processo, porque é de louvar, porque há também muito valor em Portugal, só que às vezes não há os meios para fazer essas pessoas serem transparecidas para um palco onde tudo é possível, percebes? Porque isto dos jogos, as pessoas não têm muita noção. Eu cheguei, quando o 5G começa a aparecer, eu fui convidado pela Vodafone a ir ao Mónaco num evento que era de jogos. Em jogos mobiles era o Asphalt e aquilo era um campeonato de jogos onde o prize money era 25 mil euros, em que era só jogar. Ou seja, eles pagavam para tu estares ali a jogar, mas era uma coisa... Pá, era megalómano e tudo a jogar asfalto. E eu disse, pá, isto realmente... E as pessoas cá não faziam ideia. Isto foi quando começou a aparecer o 5G. Eu próprio cheguei lá e fiquei de queixo caído e ou seja, pagar-te para tu jogares e tu seres... Estás a ver? E os jogos é uma indústria... Não vais mais longe, por exemplo. O meu filho diz assim, quando eu trago um carro, como é que ele diz se é bom? Pai, tem jogos. Percebes? E é isto, o mundo dos jogos, lá está, a Nvidia é uma das empresas que mais valor acrescente, porque vendem gráficas para os computadores, para jogos. Os telefones são vendidos, tem o processador X, dá para jogar este jogo a 120 Hz, 144 Hz vir ao display, ou seja, a indústria dos jogos está sempre acoplada neste momento a tudo que é avanço tecnológico. O novo iPhone 6 já traz um jogo que é possível jogar na versão de PC, que é para onde tu consegues ver a melhor nível de renderização, todo o processo, ou seja, tenho que dar os parabéns aqui ao Pacto, porque é bom vermos aqui em Évora algo a tentar puxar os jovens para uma indústria que tem mesmo muito potencial. E se as pessoas não têm noção é porque estão completamente desinformadas, porque há muito, e tal como foi dito ainda há bocado, é uma indústria que ultrapassa o cinema. Isto é uma coisa incrível. Por exemplo, nós vamos ter o GTA 6 que vai parar tudo. As pessoas que não sabem ler, que não jogam, vão ver GTA 6 em todo lado. Porquê? Porque é uma indústria que a Rockstar vai partir tudo em termos de publicidade. Percebes? Tu vais ver ser muito mais comunicado que o menu do Minecraft do McDonald's. Estás a perceber? E é só para as pessoas perceberem para que ter uma ordem de grandeza da coisa. Milhões. É uma coisa impressionante. Tanto é, quando eu recebo coisas da Sony e vejo aquilo que está envolvido, mesmo até a Sony tem um programa para captações de pessoal que faz jogos em Portugal e não sei o quê, vários prémios, e é giro às vezes ver, eu assim, isto foi feito em Portugal. É excelente, e acho que é de louvar aqui o trabalho que o Pacto está a fazer, porque é mesmo muito bom aqui em Portugal termos esses caminhos. Nós falávamos ainda há pouco ali fora com um professor aqui da Escola de Artes que nos contava que também os alunos de design a potência e o gosto que depois acabam por desenvolver na parte da aplicação. Isso é muito relevante quando nós também, porque é que estamos a apostar numa área tão emergente, porque ela depois no final do dia pode ser importante na retenção de talento que nós fazemos. Isto é, se conseguirmos pelo menos que 2 ou 3 empresas das 40 spin-offs que aqui foram faladas, isso vai ter um impacto real na retenção de talento que tu estás a formar no teu território. Agora, essa tua experiência, essa tua visão também é muito interessante, porque ela, no fundo, cruza uma procura que é gigante, não é? É muito, está em todo lado. Basicamente, aqui só tens que dar um bocadinho de oferta naquilo que são as pools de qualificações que tu tens na região, porque a procura está... Sim, sem dúvida, a procura é muito grande. É aquilo... Lá está, às vezes as pessoas... Isto sente-se um bocado às vezes a discriminação porque, ainda bocado estavam a dizer, tem poucas visualizações, mas é como nos conteúdos. Acho que o professor Sarkar está a precisar de umas aulas ali para dar um boost ali na parte... Mas às vezes, tudo bem, eu chego a muitas pessoas, mas é aquilo que eu às vezes digo às pessoas quando dizem mas o meu conteúdo não é visto por ninguém, são 2, 3 pessoas. Não interessa, mas faz aquilo da melhor forma possível, porque pode estar lá uma pessoa do outro lado que tem a capacidade de mudar a tua vida. Percebes? Não é às vezes o boom,
Mas sim, imagina que tu estás a desenvolver, lá está, um layout, vou-te ensinar aqui no Photoshop como é que eu faço isto e não sei o que, não sei o que mais. Mas se a pessoa do outro lado for alguém que trabalha numa multinacional e que precisa de alguém e gostou do teu trabalho, tu até pode. A pessoa diz, não, vou entrar em conta. Lá está, estás a perceber? O digital aliado com todas estas áreas, hoje em dia, é fundamental. É fundamental porque tu não precisas de ninguém para entrar em contacto com alguém. Tens as redes sociais, vais ao LinkedIn, por exemplo, para contactos mais sérios e tu consegues. Eu lembro perfeitamente de estar em contacto com que tem aquela empresa de cruzeiros no Douro. Sim. Mário Ferreira. Mário Ferreira. E eu fui fazer, tenho um vídeo nisso a explicar isso, andar no Heli Tours dele no Douro foi através do LinkedIn. Foi assim, vou fazer aqui uma loucura. Vou aproveitar, eu sou uma agonia que faço criações de conteúdo, sei o quê. E ele, eu já vi um conteúdo seu, não sei o quê, por causa de um Ferrari. E eu, certo, sei o quê, olha, eu estava a andar no helicóptero. Não, eu vou dar o contacto para lá. E a coisa aconteceu de uma forma, isto quer dizer o quê? Não foi preciso meter nenhuma cunha a alguém. Ou seja, hoje o digital permite isso. Às vezes muitas pessoas entram em contato comigo. Não, olha, será que podes ajudar nisto? Hoje em dia a possibilidade está muito... Apesar da agressividade visual de todos os conteúdos estar muito mais agressivo, porque há muita gente a fazer conteúdos, mas é cada vez muito mais fácil de chegares do ponto A ao ponto B, percebes? Okay. Porque tu tens as ferramentas e às vezes é o telefone, é a internet. E isto dos videojogos é impressionante. Há bem pouco tempo tu tiveste um jogo que era o Flappy Bird. Aquilo era só tocar no dedo, aquilo só saltava e o cenário andava. Bateu tudo, estava em todo lado, deu nos noticiários, lá está. É a ideia feita com a ação, porque às vezes tu podes ter a ideia, mas não pões em prática. E hoje, percebes? É fácil de chegar às pessoas. E há uma pessoa que tem a capacidade de mudar a tua vida. É isso. Percebes? Agora vamos à parte que também é importante no meio deste contexto, que é toda a parte económica deste mundo. Isto é, certo. Fala-nos um bocadinho como é que na tua caminhada já de uma década consegues perceber o crescimento absolutamente exponencial desta área e também o forte impacto económico que ele tem. Tu experienciaste, quer dizer, tu no fundo acabas por ser... Sim, mesmo até nos jogos, por exemplo. Há 10 anos os players que estavam nesta área, o volume que movimentavam há de ser muito diferente daquilo. Muito diferente. Mas lá está, depois tem muito a ver com os números que tu atinges, porque quanto mais números tiveres, mais valor te vais dar e, claro, a tua montra vai ser maior e as empresas vão querer lá estar. Mas, claro, hoje em dia a publicidade está em todo lado, está na televisão, na rádio, tudo. A publicidade é o que alimenta tudo. Ou seja, hoje em dia o digital, sem publicidade não existia. Tu tens acesso a um Gmail ou Google, tu dizes assim, isto é de borla. Não é de borla, percebes? Não é bem de borla. Primeiro eles ficam com os teus dados e isso é um valor muito grande para as empresas. Daqueles que tive Gmail por convite, logo no início. Sim, pronto, mas estás a ver, hoje em dia podes criar 5 contas que quiseres em 2 segundos, percebes? É muito fácil. Agora, a publicidade, que é aí onde eu faço a monetização, eu faço a monetização através do YouTube, o TikTok e o Instagram em Portugal não te pagam diretamente, mas tu consegues ir buscar indiretamente por as empresas, olha, Nuno, gostava que mostrasse isto, gostava deste produto, gostava deste carro, deste Mercedes, qualquer coisa. E então tu fazes um contrato com a empresa em que dizes, meus amigos, o contrato é este, e depois a coisa funcionando bem, eles vão bater-te à porta outra vez. E lá está. Tu hoje em dia és completamente autónomo para criares o teu valor perante as empresas. Antes não era assim. Antes era aqueles players, era a televisão. Hoje não. Hoje qualquer desconhecido tem a capacidade de fazer conteúdos virais. E hoje é isso que as empresas e o que o dinheiro procura é a visibilidade, porque é aí que tu vendes produtos. Eu disse ao Nuno que ia citar aqui o Padre António Vieira e que ia falar do Papa Francisco. E do Papa Francisco também, lembrando também o seu legado importante, mas há uma parte que também me inquieta como cidadão e também como pai, que é toda a parte da ética e dos valores também por trás do universo da inteligência artificial e todo o mundo digital. E ele introduziu um conceito que era também alguma justiça na era digital, não é? Porque também nós, com o incremento da tecnologia, criamos mais desigualdades. E eu, do que tenho assistido, mas gostava que nos falasses um bocadinho também, como é que é fácil ou como é que é difícil tu conseguires, às vezes, enverdar por um caminho onde
há valores e padrões pelos quais tu te reges e depois existe... Hoje em dia no digital está uma selva, ou seja... Eu acho que nós sabemos disso, não é? Para o bom e para o mal, percebes? É uma selva. Por isso é que é muito importante a gente estar o mais informado possível nas estratégias que existem, porque hoje em dia há tanta maneira de enganar as pessoas que às vezes mesmo tu estando muito bem informado consegues cair, porque lá está, depende da situação. Tu podes estar distraído com uma coisa e tu disseste, eu nunca vou cair neste esquema. E de repente cai-te uma mensagem por acaso da tua seguradora, que não é a tua seguradora, mas tu estavas para pagar a mensalidade, olha, paga agora aqui, mas tu estás distraído e cais naquilo. Ou seja, hoje em dia é muito importante nós termos os nossos valores em cima da mesa, em cima de tudo. Dou-te um exemplo. Por exemplo, há publicidades que eu não faço, apesar de haver muita gente a fazer. Por exemplo, tudo que é apostas desportivas, casinos, não vês uma coisa minha a fazer. Porquê? Porque, principalmente quando eu tive o meu filho, fiquei mais preocupado com essas coisas e penso que aquele ser está muito mais frágil em muita coisa que aparece. Que eu às vezes pego no telefone e mesmo até, às vezes até fico o braço pisado porque a minha mãe, olha aí, tira-lhe o telefone, não sei o quê. Porque eu era daquele assim, não, meu filho, telefone não. Só que estás a jantar num restaurante, ele está a fazer um barulho do caraças. E tu, pronto, joga lá um bocadinho isto, ou vê o YouTube Kids, estás a ver? O YouTube Kids. Ou seja, vê o canal do pai. Exatamente. Não, vê só o canal do pai. Não, mas o problema é que hoje em dia tu vês o dinheiro a sobrepor-se em muita coisa. Por exemplo, nas apostas, imagina, Porto Benfica, um jogo grande, tu vês a camisola a dizer sei lá, a Betano, ao fundo vês a Betclic, atrás da baliza vês... Ou seja, o que eu quero dizer é que qualquer dia tu vês o Panda com uma camisola do Betano. Percebes o que eu quero dizer? Está num ponto em que as pessoas têm que estar muito informadas, porque senão isto também não depende só de quem faz as leis, mas os nossos princípios também dizem assim, isto é errado, não vamos fazer isto, não é o vale tudo, percebes? Eu acho que é muito importante isso. Claro que quem gera também é importante, mas... a nossa informação, e é aqui que eu acho que a inteligência artificial nos ajuda, às vezes, a estarmos mais informados. As pessoas, às vezes, fazerem as questões e ir informar-se e dizer isto não é ético, isto sai fora dos padrões. Exatamente, isso é muito importante, porque acredito, não é os outros que vão resolver o problema, parte um bocado de nós. Isto é como a poluição ambiental. Não vamos estar à espera que o governo faça. Nós também temos de fazer o nosso papel, percebes? Eu reservava aqui 5 minutos porque eu acho que muitos de vós também terão curiosidade para fazer questões ao Nuno e por isso... Às vezes a vergonha é um bocado complicada. Aquela primeira... Eu nas redes recebo inúmeras perguntas. Às vezes estou com... Não, vais sair daqui e vai haver malta aqui que vai enviar mensagens a perguntar alguma coisa. Mas alguma curiosidade assim mais... até da parte... Eles gostam de ouvir só. Não, mas isto é muito... Eu sei como é que é, não há resposta. É? Não há resposta. Mas depois vão estar a... Não, é normal, eu entendo isso, isso acontece. Mas é o que eu digo, eu acho aqui, sinceramente... E vamos lá com uma pergunta, não é de fecho, mas para nos encaminharmos para a final. Que conselho, isto já devem ter feito milhentas vezes esta questão, certo. Que conselhos é que também deixas para quem queira seguir as pisadas e a caminhada que tu... já deste aqui pistas boas, certo. Não é? Mas... Hoje em dia o digital tem dá-nos um caminho mais fácil que antes nós não tínhamos, que era, quando tu querias fazer alguma coisa antes, ias chamar um amigo e falavas da ideia e começavas a fazer porque não era tão palpável como hoje acontece, apesar de não ser uma coisa física. Mas, hoje em dia, as pessoas estão em sua casa, seja a que horas for, e estão a fazer a ideia, fazer um PDF, ou mandar isto para X empresas, e antes isto não era tão fácil. Antes tinhas que ir aos Correios, os Correios só estavam abertos às 9. Sabes o que eu quero dizer? Tu hoje consegues mandar um e-mail às 3 da manhã. Tu consegues fazer tudo no digital e comunicar com quem tu quiseres. Isto hoje trata-se de comunicação. Ou seja, o canal é o digital e qualquer pessoa consegue fazer. O que eu digo é, se tens aquele bichinho de eu coleciono paus de gelado e faço esculturas que ninguém vê. Se começares a fazer no digital, porque é global, vai haver gente que o vai gostar e vai começar a partilhar. Muito nicho que vai lá chegar. Exatamente. E vai-te encher o teu ego e dizer assim, aquele também gosta. E tu começas a partilhar. O que antes era mais difícil de acontecer porque tinhas um leque muito mais pequeno de amigos, que era 5 ou 6. Agora não, tens o digital, que é uma coisa impressionante. Então já temos aqui inscrições. Wanda e Américo, pode ser por esta ordem. Ok. Tenho duas curiosidades. Força. Uma é, a sua profissão é ser youtuber ou Cria-se... como é que se define? Certo. Perguntam o que é que faz. Certo. Porque as pessoas...
há uma questão que as pessoas dizem, mas como é que tu recebes, quando fazia só os vídeos do YouTube, mas como é que tu recebes o dinheiro? As pessoas pensavam, vai alguém da Google, chega lá, bate à porta, olha, está aqui o seu dinheiro. Não é isso, a questão é, hoje, no que eu faço, porque eu sou muito contactado, por exemplo, para Reels, porque é os conteúdos curtos. Hoje em dia, o conteúdo curto é o que está em voga, seja no TikTok, ou no Reels, ou outras plataformas, porque a pessoa hoje não tem cada vez Conteúdo menos tempo. curto, dá-nos lá uma baliza só para termos aqui... O ideal até 30 segundos. Até 30, Ou se for uma boa história e tenha muita informação, mas não até 1 minuto. Sim, mas não passar 1 minuto. Sim, 30 segundos é o ideal. Mas, porque hoje as pessoas têm menos tempo e hoje em dia, em 1 minuto, tu vês 30 criadores de conteúdo em conteúdo. Tu chegas, gosto, não gosto, sigo. É o slide, é o swipe. E hoje é criação de conteúdos. Há um tempo atrás o YouTube era muito voga, as pessoas não tinham o que fazer, iam para o YouTube, sentavam-se, estavam a ver o YouTube. Ou seja, antes era o YouTuber, hoje é a criação de conteúdos, é o criador de conteúdos, porque há empresas que pedem, olha Nuno, é para o Reels, olha Nuno, é para o TikTok, olha Nuno, é para o YouTube. O YouTube é só quando a pessoa quer saber muita informação. Imagina, vai comprar um carro. Não vai ver um conteúdo curto, 30 segundos, quer ver o máximo de informação, o que antes ia a uma revista ver, não, vou ver o vídeo deste, e a pessoa quando chega ao stand já sabe tudo sobre o carro. E por isso é que há aqui diferentes conteúdos, são com valores diferentes. Há marcas que sei que só me pedem YouTube, há outras marcas que sei que só pedem conteúdos curtos. E outra questão é se continua a trabalhar sozinho ou se já tem uma equipa e uma empresa. Certo. Eu tenho uma agência que trabalha comigo nos contactos e que me arranja outro tipo de contactos, porém há coisas que, por exemplo, ligação com a Apple e com a Samsung são de forma direta, que é para não colocar ruído e não colocar tempo que eu não posso perder. Imagina, há um lançamento para a semana, nós não podemos estar aqui a trocar e-mails, o Nuno disse isto, vocês dizem isto, será que dá isto? Não, olha, pessoal, preciso do telefone amanhã, vamos fazer isto assim, ok, está bem. E está resolvido. Ou seja, eu podia ainda escalar isto com mais pessoas, só que eu não quero tornar isto numa indústria em que eu quero continuar a ser eu a ter o poder e perceber aquilo que as pessoas querem, porque quando eu crio, o canal chama-se Nuno Agonia, sou eu, não sei que é Enterprise, percebe o que eu quero dizer? Podia, se calhar, fazer ganhar mais dinheiro, mas depois, mais tarde, ia perder a essência daquilo que eu faço. E é importante a gente saber por onde é que quer ir. Se olhar só para a questão de dinheiro, já não se chamava Nuno Agonia. Já tinha 10 pessoas a trabalhar comigo, conseguia pagar essas contas, mas não, eu divirto-me a fazer isto. Todos os dias é Natal a abrir caixas, a receber coisas, mas a dificuldade é perceber o que é que a gente vai fazer em termos de conteúdos e aquilo que as pessoas vão gostar e a forma que há esse desafio. É constantemente estar-nos a desafiarmos a nós próprios. Agora, claro, há conteúdos que dá para fazer esse escalar para um próximo passo. No meu, não, porque as pessoas estão habituadas a ver o Nuno Agonia ali e então eu não posso estar a querer pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer. Muito bem. Não? Américo, questão de fecho. Ficas com essa responsabilidade. Pá. Boa, já está, já percebi. Espetacular. Não, disseste duas coisas que são muito importantes e que têm a ver com a sua área criativa, tem uma empresa de design rápido e criativo. Certo. A questão é o que está a acontecer também na minha profissão, o ChatGPT já faz isso tudo connosco. Tenho dúvidas com isso e como é que vês a integração Lá está. da inteligência artificial no que tu fazes? Lá está. No que eu faço é muito importante tu colocares o teu cunho, porque muita gente vem pela tua maneira de ser e não só pela informação. Ou seja, o conteúdo tem que ser entretenimento. E a pessoa diz, eu gosto deste fulano, como há outros criadores de conteúdo, as pessoas, eu gosto da maneira como ele fala. Enquanto no ChatGPT é uma coisa muito impessoal. Tu vais buscar o sumo daquilo que tu queres em termos de informação. Quantos cavalos tem este carro? Este carro tem X cavalos. Se tu disseres, calma, cavalos, não vamos chamar assim. Ou seja, a pessoa, tu tens que saber distinguir, fazer com que a pessoa do outro lado diga, eu quero-te a ti. Percebes? É à pessoa. Porque se for só informação, aí estás tramado, não tens hipótese. Porque isto é uma selva em termos de repetir, mas eu acho que entendes o que eu quero dizer. Há muito player, muito forte, em que são empresas que pagam publicidade e aquilo, a informação é-te inundada mesmo sem tu pedires. Tu tens é que fazer com que a pessoa, tudo bem, deixa estar isso, mas eu quero é falar contigo, quero ver-te a ti. E é esse valor que tu tens que acrescentar. É tornar um cunho, um hábito qualquer que tu chegues. Há pessoal que diz, não gosto como tu tiras as caixas. Percebes? Há coisas que é importante tu criares o teu cunho. É como tu ires a uma pastelaria. Podes até gostar mais daquilo. Mas eu gosto do serviço, daquilo. Percebes? É todo um pacote e não só a informação que a pessoa vai procurar. É muito importante tu conseguires agregar mais àquilo que tu fazes.
Eu digo pelo entretenimento, eu podia fazer análises mais enfadonhas, coisas mais específicas, mas isso era um nicho e não me iria colocar em que eu ponha a pessoa que não quer comprar aquilo, a pessoa que nem sabia que queria ver aquilo e a pessoa até que nem sabia quem era o Nuno Agonia. Eu até gostei de ver isto, percebes? É importante trazer várias coisas para ti, essa valorização ao teu conteúdo. Eu acho que conseguimos perceber todos porque é que tu costumas dizer nas tuas entrevistas que Agonia é mesmo só o teu apelido. Porque... Mas olha, eu quando estava na escola eu dizia assim, que nome, eu detestava. Agora é fácil porque as pessoas fazem Agonia, é Agonia, depois levam aquelas piadas, até me ajuda, estás a perceber, nesse aspecto. Ou seja, no início não gostava e agora é uma agonia. Olhem, juntem-se a mim com uma enorme salva de palmas. Obrigado. Obrigado.